Pois bem, amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Nesta semana, nós fizemos uma pausa na nossa temática Nisto Cremos, que volta semana que vem. Estamos numa série chamada Nisto Cremos, que estuda as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Demos uma parada nessa série essa semana que vem ela volta, e essa semana estamos estudando temas alusivos à Semana Santa, porque depois de amanhã será a Sexta-feira Santa, domingo que vem, domingo de Páscoa. E nós queremos nessa semana ter temas alusivos à última semana de Cristo e à sua vitória sobre a morte. Quero aproveitar e convidar você para visitar uma igreja adventista bem pertinho de você. Em nossas igrejas adventistas, a partir de hoje, às 8 da noite, nós vamos ter vários pastores e líderes ministrando a palavra de Deus com esse tema, a última vitória. E você é o nosso convidado. Procure uma igreja adventista mais perto de você e venha adorar a Deus conosco. Eu estarei na Igreja Adventista do Estreito, aqui em Florianópolis, e quero convidar você e sua família para virem participar desse momento. O endereço? Avenida Santa Catarina, 1521. Pegou aí? Avenida Santa Catarina, 1521, Balneário. Estamos na cidade de Florianópolis e você será muito bem-vindo a partir de hoje, às 8 da noite. Vamos então ao nosso tema de hoje. Hoje vamos estudar a plenitude do tempo. O que significa essa plenitude do tempo? É uma expressão extraída da Bíblia, alusiva a Cristo, e você vai entender melhor daqui a pouquinho. Antes, porém, vamos orar, pedindo uma bênção do Senhor para o estudo da palavra. Ora comigo. Eterno Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença mais uma vez e termos a oportunidade de estudar o teu livro sagrado. Abençoa o amigo, a amiga que ora comigo nesse momento. Que o teu Espírito possa nos auxiliar e que nós entendamos a tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, por ter orado comigo. Vamos então ao estudo de hoje. A plenitude do tempo. Esse verso é extraído de um verso do apóstolo Paulo, Gálatas 4:4, e você vai entender daqui a pouquinho por que eu coloquei o título no estudo de hoje, da plenitude do tempo. Você se lembra que a vida do povo de Israel estava centralizada no santuário? Sim, aquele tabernáculo feito por Moisés, lá na planície do Sinai, e que acompanhou o povo de Israel por 40 anos no deserto. O tabernáculo foi feito de acordo com as orientações divinas. Todos os materiais a serem usados, todas as dimensões, todas as pessoas que deveriam oficiar nele e todas as cerimônias que deveriam acontecer. As cerimônias envolviam a morte de animais. Todos os dias animais eram sacrificados, porque a palavra de Deus ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E todos esses animais que morriam no santuário, eles apontavam para Cristo. Era o Evangelho em símbolos. O santuário era isso, o Evangelho em símbolos. Os animais que morriam no santuário, as festas que eram celebradas, os rituais que lá aconteciam, tudo apontava para Jesus. Os animais apontavam para a morte de Cristo, o trabalho do sacerdote apontava para o sacerdócio de Cristo, o trabalho do sumo sacerdote apontava para o trabalho de juízo que Cristo realizaria, tudo apontava para o Messias. Então as pessoas que viveram no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, nos dias de Davi, essas pessoas entenderam o Evangelho com base nas cerimônias realizadas no tabernáculo mosaico e depois no templo em Jerusalém, construído pelo próprio Salomão. Agora, como esse templo, esse santuário,
apontava para a vinda do Messias, o diabo não queria que esse templo ficasse de pé. O diabo não queria que o evangelho fosse pregado. E por isso, ele usou um rei para destruir o santuário. Estamos falando do rei Nabucodonosor. E estamos falando das invasões que Babilônia lançou sobre Jerusalém. Em 3 ocasiões, Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. No ano 605, no ano 597 e no ano 586. Na primeira invasão, Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. E foi na terceira invasão, em 586, que o templo foi completamente destruído. Agora imagine você a situação do povo de Deus. O templo em ruínas. O povo judeu escravo em Babilônia. E o evangelho? Como seria pregado para aquelas gerações? Como que as pessoas poderiam alimentar a expectativa de um Messias se não havia mais um local onde elas pudessem sacrificar? Se agora estavam escravas lá em Babilônia. Mas como Deus nunca abandona seu povo, esse povo não ficaria para sempre escravo. E por boca dos profetas Jeremias e Isaías, foi avisado que o cativeiro duraria 70 anos. E aqui nós temos um gráfico que mostra a primeira invasão babilônica, que se deu por volta do ano 605, e aqui começa a contagem dos 70 anos proféticos. Se nós partirmos do ano 605, chegaremos ao ano 536 para 535. Aqui está situado na história os 70 anos de escravidão, do cativeiro babilônico. Mas os judeus que foram para a Babilônia, eles tinham a esperança de que eles voltariam. Tanto é que quando eles chegam em Babilônia, eles vão escrever um salmo. Depois você confere na sua Bíblia, é o Salmo 137. E nesse salmo, eles escreveram algo muito interessante. Eles disseram que quando chegaram em Babilônia, às margens dos rios da Babilônia, eles se assentavam e choravam, lembrando de Sião. A Bíblia usa a expressão Sião para falar do templo, porque foi sobre o Monte Sião que o templo foi construído. Então esses judeus tinham saudades do templo. E quando os povos da Babilônia pediram aos judeus que cantassem os hinos que eles cantavam lá no templo, eles responderam assim: nós entoarmos o canto do Senhor em terra estranha? Jamais. Nós ficaremos aqui 70 anos, mas feliz aquele que nos libertar das vossas mãos. Feliz daquele que pegar os filhos de vocês e esmagar a cabeça deles contra as pedras. Está aí, no Salmo 137. Depois você confere. Então eles foram para a Babilônia, mas eles tinham a expectativa de que eles voltariam. Daniel foi para lá ainda adolescente, mas foi lá em Babilônia que Daniel recebeu a revelação de uma das mais extraordinárias profecias. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. E dentro desta profecia das 2.300 tardes e manhãs, havia uma profecia menor, chamada profecia das 70 semanas. Quando se estuda a profecia, para cada dia profético, nós temos um ano literal. Isso é extraído de Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Ou seja, se eram 70 semanas proféticas, você multiplica 70 vezes 7, que dá 49 dias, ou melhor, 490 dias, e cada dia profético equivale a um ano, então seriam 490 anos. Foi dito a Daniel que quando se passassem esse período seria dado ao povo dele, ao povo judeu, como um período de graça, para que eles se arrependessem. Mas não apenas um período de graça foi estabelecido para os judeus. Essa profecia também falava
da vinda do Messias, de que ele viria para completar essas 70 semanas. Agora foi dado para Daniel o início da profecia, a ordem de restaurar e edificar Jerusalém, ou o decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Esse decreto foi promulgado no ano 457 por Artaxerxes. E se nós viajarmos a partir dali, as 70 semanas, nós alcançaremos o ano 34, justamente o ano em que o diácono Estevão é apedrejado e termina o tempo de graça para a nação judaica. Mas o foco do nosso estudo hoje é esta 70ª semana, esta última semana, porque Daniel 9:27 diz que o Messias faria aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício contínuo. Jesus vem exatamente no ano 27, quando se batiza, para a aliança de uma semana e morre no ano 31. Veremos essa profecia em detalhes ainda essa semana. Mas o que me interessa no estudo de hoje? Vamos então voltar ao cativeiro babilônico. Eles tinham uma promessa de retorno, tinham uma promessa do Messias, aguardavam o Messias, mas havia uma parte que eles deveriam cumprir. Olha o que diz o livro de Esdras, capítulo 1. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e Judá. Quem dentre vós é de todo o povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Perceba que Ciro, quando ele chega no domínio, vencendo Babilônia, é ele a quem Deus vai usar para libertar os judeus da Babilônia. Então Nabucodonosor escravizou o povo judeu e quando completam os 70 anos da profecia, Ciro se levanta. Ele e Dario, seu tio, fazem uma fusão de poderes e agora os medos e os persas atacam Babilônia. E no ano 539 a.C., cai a cidade de Babilônia. Agora Dario vai para o trono. Depois sobe Ciro. E é Ciro quem vai assinar esse decreto, autorizando o povo judeu a retornar para Jerusalém, reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Esse primeiro decreto permitiu aos judeus voltarem para Jerusalém. Mas houve outros decretos. E em Esdras 6,14 nós temos esta informação. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude dos que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Ciro, Dario e Artaxerxes. Foram 3 os decretos dos reis persas, autorizando o retorno dos judeus para a Babilônia, a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo. Foi aquele um período de grande prova. Enquanto o povo se envolveu nessa reconstrução, os inimigos de Israel constantemente atacavam Jerusalém. Eles tentavam impedir o trabalho, tentavam impedir a reconstrução da cidade, impedir a reconstrução do templo. Mas Deus estava dirigindo todas as coisas, até que finalmente tudo ficou pronto. E agora, uma vez reconstruída a casa, certamente ela não possuía a beleza do templo de Salomão. E há um outro detalhe que você precisa conhecer. Quando Nabucodonosor estava se aproximando para invadir Jerusalém, os judeus piedosos, sabendo da invasão, profetizada por Isaías e Jeremias, eles esconderam a Arca da Aliança e esta arca nunca mais foi encontrada. Ela não foi levada para a Babilônia entre os utensílios que Nabucodonosor levou,
porque ela foi escondida. E até hoje não se sabe o paradeiro da Arca da Aliança, que contém dentro dela as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Então esse templo reformado não tinha a beleza estética que possuía o Templo de Salomão e também não tinha a Arca da Aliança, sobre a qual Deus manifestava a sua presença visível. Foi aquela uma inauguração diferente. Os profetas Ageu e Zacarias estavam presentes nesse ato reinaugural e eles se lembravam da forma como o templo fora construído e inaugurado por Salomão, de como a glória de Deus veio lá de Siló e repousou sobre o monte Sião no templo. Eles viram uma teofania, uma manifestação divina da sua presença, da sua aprovação para tudo aquilo que aconteceria nessa casa. Mas agora, nesta reforma do templo, que passou a ser chamado o templo de Zorobabel, que era o governador da Judéia nessa ocasião, em nada se comparava. Então aquela foi uma cerimônia agridoce. Uma ala da igreja estava feliz porque eles haviam nascido em Babilônia. Eles nunca haviam pisado em Jerusalém. Agora havia um templo para mais uma vez sacrificar. Mas aqueles judeus que haviam conhecido o templo de Salomão, ao compararem com esta casa reformada, estavam chorando. E em meio a esse sentimento agridoce de alegria e tristeza, levanta-se um profeta com uma mensagem de Deus. O profeta Ageu profere as seguintes palavras: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas versões mais antigas trazem essa expressão, o desejado de todas as nações. Em algumas versões modernas, apenas diz, neste lugar darei a paz. Mas essa expressão, o desejado de todas as nações, é uma alusão ao próprio Jesus Cristo. Imagine você que no meio dessa cerimônia de reinauguração do templo, levanta-se o profeta, o porta-voz de Deus, e faz essa linda profecia. Vocês estão tristes hoje porque esta casa não tem glória como tinha a do primeiro templo? Pois eu afirmo a vocês agora, a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. Esta promessa foi recebida com muita alegria. Os sacrifícios voltaram, as festas, os rituais, e todos agora passaram a olhar com a maior expectativa a proximidade do Messias. Em breve o Messias viria para salvar seu povo, e eles ansiavam por essa vinda. E como Deus nunca falha em suas promessas, chegou o momento de Jesus vir à Terra como parte do grande projeto divino de salvação. E o apóstolo Paulo escreveu sobre esse momento em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E é daqui que nós extraímos o título para o nosso estudo de hoje. A plenitude do tempo. Essa expressão, ela alude ao momento em que Deus se faria homem e se encarnaria. É um mistério que a mente humana não pode alcançar. Deus se fez homem. Por obra do divino Espírito Santo, a Virgem Maria esteve grávida
E 9 meses depois nasce o menino Jesus. Esse menino cresceu, diz Lucas, em estatura, sabedoria e graça. O diabo tentou matar o menino, matando as crianças de 2 anos abaixo. Mas o anjo havia orientado José e Maria a fugirem para o Egito. José e Maria voltam do Egito e vão para Nazaré, onde ele vai ser criado. Até os 12 anos nós temos alguma informação sobre Jesus. Mas dos 12 aos 30, temos um período sem nenhuma informação. Mas quando Cristo completa 30 anos, ele vai até o Rio Jordão para agora ser batizado por João Batista. E ali ele começa o seu ministério. Ele era a grande expectativa dos judeus. Mas eles esperavam o Messias bélico e por isso não aceitaram esse Cristo que veio para implantar o seu reino, que não é desse mundo. Quando Jesus entra no pátio do templo, em Mateus capítulo 24, nós estamos agora vendo o cumprimento das palavras de Ageu. O desejado de todas as nações veio e pisou naquele templo que foi reformado nos dias de Zorobabel. Sim, Cristo veio visitar a sua casa. Ele mesmo disse que a minha casa seria uma casa de oração para todos os povos. Ele ali esteve para cumprir todas as profecias messiânicas e para dar prosseguimento ao seu ministério. Ele veio na hora certa, na plenitude do tempo. Essa expressão plenitude do tempo, ela fala para nós de um momento em que Jesus viria para se encarnar, viver e morrer em prol da família humana. E como ápice do grande plano da salvação estava a morte de Jesus. Havia uma data marcada para a sua morte. Nós iremos estudar essa semana ainda a profecia da data da morte de Jesus. Nós iremos estudar que havia um dia marcado, havia um mês marcado, havia um ano marcado. Nós veremos esses detalhes amanhã em nosso estudo aqui. Jesus veio cumprir tudo o que a profecia determinava. A sua hora se aproximava, a hora da cruz. Mesmo a hora da cruz se aproximando, mesmo estando vivendo na última semana, mesmo estando em direção a Jerusalém, aonde ele seria crucificado, ele teve tempo para atender o pedido de Simão. Alguém que fora leproso, mas que ele havia curado. Simão resolveu oferecer um jantar para receber Cristo em sua casa. E Jesus foi lá. Jesus preferiu estar com eles do que estar em qualquer outro lugar. Quando esteve no palácio, ou quando estivesse no palácio de Herodes, um local onde os banquetes eram servidos, Jesus preferia estar com os pobres. Jesus preferia estar no lugar ou nos lugares onde houvesse espaço para ele, onde as pessoas o aceitassem. Ele preferiu estar na casa dos humildes do que com os ricos. Ele preferiu estar entre aqueles que aceitavam a sua messianidade. Ele preferiu aceitar aquilo que era ofertado. E você vai se lembrar que foi nessa mesma casa, nesse mesmo momento, mesmo estando aproximando-se da cruz, que ele tem a experiência com Maria. Foi lá que Maria demonstrou seu amor ao Senhor. Mateus 26 diz, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. A atitude dessa mulher foi criticada, inclusive por Simão. Mas Jesus disse para Simão, Simão, quando eu cheguei em tua casa, ninguém me saudou, não houve aqui algo para que eu lavasse as mãos, mas essa mulher, ela está me ungindo para a morte. De fato, nem Maria sabia, mas ela teve o privilégio
de ungir o corpo de Cristo para a morte que se aproximava. Ela demonstrou seu amor ao Salvador e sua gratidão. Ela entregou tudo o que ela possuía. Ela aproveitou a oportunidade. Interessante que a hora estava passando, a cruz se aproximava, o momento em que Jesus morreria, mas Maria aproveitou esse momento para demonstrar sua gratidão, o seu afeto ao Salvador. Eu e você não podemos procrastinar. Eu e você não podemos deixar para amanhã as coisas que de fato importam. Eu e você precisamos entender que a nossa vida é curta. Muitas vezes temos que nos despedir das pessoas que amamos. E antes que as pessoas que você ama vão para longe, declare seu amor. Diga quanto você as ama. Diga quanto essas pessoas são importantes. Maria teve a chance e não perdeu. E nunca mais ela viria o Cristo vivo, somente ressurreto. Mas ela não perdeu a chance de demonstrar o seu amor. Aprecie as pessoas que estão do seu lado. Diga o quanto elas são importantes. Diga o quanto você as ama. Não seria hoje uma boa ocasião para você pegar o seu telefone e ligar para aquela pessoa que é tão importante em sua vida, mas com quem pouco você tem falado? Não seria esse o momento de você agradecer o teu pai, tua mãe, por tanto sacrifício que fizeram para que você estivesse aonde você está hoje, para que você tivesse as coisas que você tem, para que você tivesse as oportunidades que você está tendo? Você tem sido grato a seus pais? Pega o telefone, liga para eles agora. Diga do seu amor, da sua gratidão. Há pais e mães esperando isso há anos, esperando um reconhecimento do filho, de uma filha. Liga para eles. Não espere que a doença chegue para valorizar as pessoas que estão do seu lado. Muitos de nós estamos tendo a oportunidade de hoje termos companheiros, amigos do nosso lado, cônjuges. Vamos amar e cuidar dessas pessoas enquanto todos estamos bem. Não espere que alguém vá para um hospital para então mostrar afeto e cuidado. Faça isso enquanto há oportunidade. Eu e você temos apenas uma curta vida nessa terra. E nesses poucos anos que nós temos, é o tempo que nós temos de sermos gratos, de vivermos bem com as pessoas, de amarmos a todos, de tratarmos bem como Jesus tratava. Mas, sobretudo, é o tempo oportuno de agradecermos a Cristo por tudo o que Ele fez por nós. Sim, na plenitude do tempo, Ele veio. Ele morreu a nossa morte. Mas Ele não está mais morto. Ele ressuscitou e Ele vive pelos séculos dos séculos. E hoje, Ele deseja cuidar de você. Ele mesmo declarou em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por você. Essa semana é chamada de santa porque nela morre um santo. E esse santo que morreu morte substitutiva. Morreu morte para que nós pudéssemos ter vida. Pensa nisso agora. Meu querido amigo, minha querida amiga, essa semana, Semana Santa, estamos celebrando a morte de um santo. E eu e você só podemos ter vida e vida eterna, porque um dia alguém pagou o preço do nosso pecado. Que hoje o nosso coração se abra e que nós aceitemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Que a nossa vida seja a Ele dedicada e que nós nos preparemos para o seu glorioso regresso, quando então tomaremos posse da salvação eterna. Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ele se fez um de nós, sofreu nossas dores, enfrentou nossas lutas e provas e morreu em nosso lugar. Muito obrigado porque na tua agenda
nós estávamos presentes e hoje queremos abrir nosso coração e te receber como nosso Salvador e Senhor. Cuida, Pai, de todos nós e dos nossos familiares. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.